Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Capano. Eu sou proprietário, sou sócio fundador do Arthur Capano Advogados e eu estou inaugurando uma série de podcasts, né, em que eu vou entrevistar aí diversas pessoas, diversos conhecidos meus, amigos meus. E a primeira dessas convidadas é a Simone Rossini. Ela é terapeuta especializada em ajudar mulheres. Simone, pode se apresentar, por gentileza. Bom, Arthur, eu quero agradecer, é uma honra pelo convite e eu espero poder ajudar aqui, né, falando coisas importantes para as mulheres que são codependentes afetivas. Falando de mim, eu sou uma sobrevivente de relacionamentos abusivos no passado. Mas eu sempre fui uma conselheira das amigas, dos amigos, e quando eu consegui vencer a codependência afetiva, eu falei: peraí, eu acho que eu sirvo para isso, para Uhum. ajudar outras mulheres saírem do relacionamento abusivo. E aí eu me especializei, fiz cursos, fiz pós e tal, e comecei esse trabalho. Então, eu hoje é o que eu faço realmente, mas eu sou também consultora de imagem, sou radialista, palestrante, mas o que eu mais faço é recuperar mulheres que sofreram um relacionamento abusivo, violência doméstica. Uhum. Eu faço terapia com elas e dou também esse apoio, porque elas precisam ser recolocadas no mercado de trabalho. Elas geralmente estão assim, com autoestima muito baixa, geralmente o homem não deixava elas se cuidar, então eu faço toda essa mentoria também para as Sim. mulheres. E, Simone, como que você definiria, né, ou poderia falar, o que é exatamente codependência emocional? Então, é assim, ó, a, a pessoa cresce vendo os pais numa família disfuncional. Uhum. Então, os pais ficam brigando, aí vai ter altos e baixos durante esse tempo, é muita briga, eles têm problemas financeiros, e a mãe, geralmente, ou o homem, né, eles jogam a sujeira para debaixo do tapete, ninguém fala nada. A mãe vai dormir chorando, o pai gritou, no outro dia a mãe pega e faz comida para o Uhum. pai chega às 3 horas da manhã, cheirando perfume, com batom na camisa, mas mesmo assim essa mulher continua com esse homem. Às vezes, dentro da família, tem também familiares que são abusivos, e essa criança vai crescendo dentro desse contexto. Aí Uhum. o que acontece? O cérebro, ele traz para ele que isso é a vida normal. Então, Sim. essa moça ou esse cara vai buscar algo que ele já tem como certo. É a zona de conforto. Uhum. E aí essa pessoa também acaba se relacionando num relacionamento abusivo. Eu posso dar até o meu exemplo. Claro. O meu pai, naquela época, a gente chamava de o homem, né, que deixava a esposa em casa e saía para gandaiar, né? Uhum. Um bom vivan. Meu pai era assim. Então ele deu muito trabalho para minha mãe. Mas a minha mãe era aquela Amélia que aceitava tudo. Então eu cresci vendo esse casamento disfuncional e fora altos e baixos que meu pai teve, e eu saí de lá buscando alguém igual meu pai. Sim. Né? Só que aí eu piorei, porque o meu pai, ele não batia na minha mãe, né? Eu piorei e acabei me aproximando de homens agressivos, porque a agressividade que eu não pude viver na infância, porque eu vim de uma criação muito que você não podia questionar, nem perguntar, né? E era tudo feito na base da surra. Sim. Então, essa agressividade que eu não tinha, eu ia buscar no outro. Entendi. E é aí que você entra pelos canos. Você acha que esse trauma que estava presente na sua família, dá para chamar ele de transgeracional? Você já verificou se isso veio da sua avó, do seu avô? Como que Sim, isso sim, aconteceu? sim. E outra coisa, você lembrou bem, vou falar um Uhum. detalhe que as pessoas não falam. A maioria das mulheres que tem esse perfil, elas vieram de gerações de alcoólatras. Então, assim, a minha avó, mãe da minha mãe, ela sofria violência doméstica do meu avô. O meu avô Tá. era alcoólatra.
Uhum. Então, assim, na minha família gerou vários filhos, ela gerou vários filhos e alguns deles ficaram alcoólatras. Uhum. Na família do meu pai também tinha alcoólatras. Só homens, E as foi mulheres não. feito, os homens também. Ah, os homens. Homens também. Então, assim, foi feita uma pesquisa que até está no livro Mulheres que Amam Demais. Esse livro é um divisor de águas para as mulheres. E nesse livro fala disso, que as mulheres... E quando eu pergunto, eu vou fazendo a terapia com a mulher e a gente vai sabendo, né, como que é a vida dela, os pais, os avós, as gerações, como você falou, a gente descobre que tem alcoólatras ali. Então, mas o que eu quis dizer é, por exemplo, os alcoólatras só são os homens ou tem mulheres alcoólatras também? Minha avó, mãe do meu pai, era alcoólatra. Uhum. E Tem você acha mulheres que também. ela tratava mal o marido dela ou não? Sim, sim. Sim, né? Ele era o codependente. Meu avô Era era um invertido nesse santo. Era caso. invertido. Meu avô era um santo. Então, e ela ia para cima dele. Entendi. Então, isso tanto no homem como na mulher. Eu trato de mulheres, mas existe mulheres que as pessoas sempre me perguntam, mas me mandam no direct, homem, mas e a mulher? E quando a mulher é narcisista? Gente, quando a mulher é narcisista, ela é mais cruel que o homem. Sim. Tem menos casos, mas a mas crueldade tem é maior. menos casos, isso. Sim. É mais o homem narcisista. Entendi. E você também já parou para ver o porquê que tinha esse problema de alcoolismo? Será que era uma depressão escondida? Era alguma coisa escondida? O que você acha que era o alcoolismo na sua família? Olha, eu acho assim, as pessoas nascem com dependente químico ou não. E eles só vão descobrir depois que usar. É que nem a penicilina, né? Você só vai descobrir se você é alérgico depois que você tomar. Uhum. E eu acho que o álcool, as drogas, ela funciona do mesmo jeito. Então, o cara senta lá para tomar uma cervejinha, ou naquela época era caipirinha, não sei. Aí a pessoa começa a acostumar, tomar, e chega uma hora, ele é dependente. Entendi. Eu acho que é por aí. Nas pessoas que você atende, né? Nas mulheres que você atende, você vê ainda esse padrão de alcoolismo em outras famílias? Ou hoje está diminuindo um pouco? Olha, eu vejo que está diminuindo, né? Porque hoje em dia os médicos divulgam muito o mal que o álcool faz. É que nem o cigarro também, que hoje não tem mais nem propaganda, né? O álcool, mas o álcool, os médicos assim já me explicaram que é mais difícil você curar um alcoólatra do que um viciado em drogas. Nossa, não sabia disso. É mais difícil. Talvez porque o álcool seja mais comum, né? Você vira na esquina aí, você já acha cerveja, pinga pra beber, mas né? um alcoólatra, você tirar a bebida dele, ele entra naquele delírios tremos lá, ele começa a ver, assim, é uma coisa terrível. Delírios tremens, né? Inclusive tem uma cerveja com esse nome, né? Sério? Uma ironia aí da realidade. Meu Deus! É um elefante rosa. É uma cerveja até que boa, inclusive, mas acho que agora eu entendi o porquê desse nome. Talvez colocaram aí justamente por ser uma reação de um alcoólatra quando vê o que ele não pode consumir. Sim, né? Ele começa a ver coisas, ele começa a ter atitudes esquizofrênicas. Uhum. E é difícil. Eu conheço pessoas que já foram internadas várias vezes e não conseguem deixar o álcool. Uhum. Pois na minha família também eu vi problemas de alcoolismo e eu diria que o problema de alcoolismo talvez ele era subjacente a tudo. Então, ele estava ali sempre presente. Muitas vezes você não desconfia que o problema é o álcool, porque começou a beber, aí entrou num assunto ruim, aí virou uma agressão, um xingamento e tal. Mas, parando para pensar aqui, a droga, né, ela parece que ela estimula esse tipo de situação, né? Tanto é que se você for pegar o nome álcool, né, ele é a junção de duas palavras que significa mais ou menos assim, o gênio, né? Que você liberta o gênio. Então, o que significaria?
que você, quando você bebe, algo vai sair de você. E isso, se tiver coisas ruins em você, vão Sim, sair sim. coisas ruins. Eu costumo falar, eu achei legal essa definição sua. Eu costumo falar que a pessoa perde o freio, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu vi uma mulher com uma bolsa, eu achei aquela bolsa muito feia, mas eu não vou falar agora, se eu tomar umas, né? Quer dizer, eu não tomo, mas a pessoa toma e fala, porque perde o freio, né? Ele Sim. consegue fazer. Eu acredito, baseado nisso que você falou, quando você se relaciona com um homem que ele tem essa tendência a ser um alcoólatra ou ele bebe muito, e ele, no passado, por exemplo, Uhum. ele foi abusado, ele tem um ódio dentro dele, ou ele passou por muita humilhação. A raiva, ela advém da vergonha. Se você conhecer uma pessoa que tem muita raiva, se ela está sempre com raiva, ela passou muita vergonha na infância. Então, quando a pessoa bebe, libera aquilo que está no inconsciente. Uhum. E aí ele vai para cima mesmo. Caramba, eu tenho muita raiva. Então, eu Ai, acho que sério? Eu não consigo ver você com Sim, sim. raiva. Não, é porque eu me controlo muito, assim. Inclusive, eu fiz aí quase 2 anos de boxe pra tirar essa raiva de mim. Então, foi legal você ter falado isso, porque eu preciso investigar a vergonha, então, né? É a vergonha, muita vergonha. Entendi. E, Simone, quando você falou, né, que você se envolveu com homens agressivos fisicamente. Quando ocorria, né, essas agressões, eles estavam alcoolizados? Eu me envolvi em mais de um relacionamento Tá. abusivo, né? Porque é assim, ó, quando a gente tem um relacionamento abusivo e você não faz uma terapia, não vai esperar assim, peraí, deixa eu ver por que eu me envolvi, eu quero fazer um autoconhecimento, uma terapia, ver como é que é, para que eu não me envolva de novo, né? E eu só fui buscar ajuda no terceiro. Então, eu tive quem bebia e quem não bebia, né? Mas o narcisista, ele não depende de bebida ou de droga, ele não depende disso. Ele é assim mesmo. Então, se beber, piora, sabe? Se beber, Sim. piora. Sim. Os que você se relacionou, então, não tinham esse problema específico do álcool, né? Não, porque eu sempre fui muito avessa à bebida por conta da minha família, né? Sim. Então, se um homem fosse sair comigo a primeira vez e eu percebesse que ele gostava de beber, eu já fugia. Eu não chegava a entrar naquele planejamento do narcisista, aquela manipulação de love bomb do começo, né? Uhum. Eu já caía fora antes, porque eu tinha horror de bebida. Então, eu não passei por essa situação porque a pessoa estava bêbada. Entendi. Então, é interessante isso, porque você acabou descobrindo homens agressivos, independentemente do álcool. Isso. Então, você, de certa forma, você tava com uma história um pouco diferente do resto da sua família, mas Sim. você foi dragada Do pro mesmo mesmo jeito. destino, só que sem perceber. Porque a mulher que vem de geração de alcoólatras, ela é uma pessoa dependente emocional. Entendi. Algo no cérebro tem aí alguma coisa, né? Que Sim. um neurologista vai saber explicar melhor. Mas posso te falar uma coisa assim, que as pessoas entendam, né? O cara tá bêbado não justifica ele Com certeza. cometer uma violência doméstica, xingar, humilhar. Então, assim, sabe? Ah, mas isso aqui é porque ele bebeu. Não. Sabe? Meu pai às vezes bebia e ele chegava em casa e ele nunca pôs a mão na minha mãe. Ele era uma pessoa que chegava bravo, agressivo e tal, mas ele se virava com a agressividade dele sozinho. Uhum. Essa coisa de ir para cima da mulher já entra na parte de misógino, né? Sim. Aquela raiva de mulher, ou ele teve problema com mulher na infância, ou é por causa da mãe dele, entendeu? Sim. Então... Ou às vezes, até às vezes, esse tipo de... Quando o cara ele é humilhado, né, por uma mulher na infância, ele, muitas vezes também ele se relaciona com uma mulher por pressão social, mas às vezes ele é gay e ele nem sabe disso, né? Sim. Eu tenho, na minha teoria, eu acho que tem profissionais que não vão concordar comigo, que o narcisista maligno, ele não tem sexo. Ele não tem, bissexual. não, ele é Assim. bissexual. Tá. Ele pode ter relação com homem, com mulher. Vai depender do que a pessoa tem para oferecer. Tá, é por oportunidade também, né? É. Se ele tiver diante de, talvez, aí um homem mais poderoso, Sim, ou sim. mesmo um submisso que seja de utilidade para ele, né? Uma coisa que agora eu pensei, né? O homem, o narcisista, geralmente, ele é dependente da mãe.
né? Na maioria dos casos. Se a mãe, ela é muito cristã, ela é muito católica, ela é muito assim, a sociedade não aceita. Então, ele fica aplicando golpe só em mulher, porque a mãe dele não aceita, né? Nós temos, eu não vou falar que o Gugu era narcisista, não, o Gugu era uma excelente pessoa, todo mundo fala bem dele, né? O Gugu, ele era um homossexual eu sabia disso desde a minha adolescência, quase, né? Desde de sempre ele era. Só que a mãe dele não aceitava. Quem me contou isso foi um diretor da Globo. Falou, ó, a gente sabe que ele mas se ele se revelar, a mãe dele morre do coração. Então, ele não vai assumir. Internamente ali, entre quem trabalhava e conhecia ele, já sabiam todo mundo disso. sabia, né? Só que a mãe dele não ia aceitar, então ele não falou. Então, assim, como mas ele teve uma carreira, uma vida íntegra, né? Ele fez um acordo com aquela mulher, eles fizeram inseminação artificial, porque ele nunca dormiu com ela, né? Então, assim, ele era um cara que fez tudo direitinho, né? Ele é um cara que não tem nada que a gente possa falar. Ele só teve que ficar no armário por conta da mãe dele. E aí, depois que ele faleceu, acabaram contando, né? Mas como ele, tem muitos. Esses caras, né, que têm essa relação de dependência com a mãe, dá pra você dizer que eles são casados com a própria mãe, né? Sim, eles são casados com a mãe. Eu tenho uma paciente que ela é casada com um homem, porém, quem manda na casa dela é a mãe dele. Quem define tudo é a mãe dele. Só que ele colocou a minha paciente na dependência financeira, na dependência emocional. Ela é uma pessoa que ele foi buscar numa comunidade, uma pessoa, sabe, sem condições. E agora ele não deixa ela saber das finanças, ele não deixa ela ter dinheiro para não poder ir embora. Sim. E ele é totalmente casado com a mãe dele. Praticamente só não tem relações sexuais com a mãe, Só não tem né? relação com a mãe. Mas a mãe que tem o filho dessa forma, eu tive um relacionamento que a mãe era assim. Ela falou um dia para mim, se meu filho ficar sem mulher, eu durmo com ele. Minha Nossa Senhora. Ela falou para mim. Então, se ela falou isso, então o pensamento dela já estava há muito tempo já, talvez pensando coisas libidinosas com o próprio filho, né? Com o próprio filho. Eu vou te falar, eu passei cada vingança dela, porque para ela, eu era uma concorrente. Uma rival, né, dela. Uma rival. Por exemplo, o que, assim, que ela já fez? Uma vez nós fomos para casa dela, passar um fim de semana, um frio. E o chuveiro era aqueles aquecedores que fica lá na área de serviço, né? Eu entrei para lavar a cabeça, tomar banho. Então, ela deu 5 minutos, que era o tempo de eu entrar, né? Molhar o cabelo tudo. Ela desligou a água quente. Do lado de fora no registro. Começou a cair uma água gelada em mim. Um frio terrível. Ela fazia várias coisas, sabe? Uma vez ela mandou uma pessoa investigar a minha vida. Ela queria achar alguma coisa que ele desistisse de mim. A gente estava numa mesa para comer, para jantar. Ela me humilhava, sabe? Eu usava o cabelo natural, assim, né? E às vezes aquele calor, assim, mas eu não estava na menopausa, eu era nova. Então eu tava com aquele cabelão, né? E calor, ela falava assim, ai, você não tá com calor com esse cabelão? Né? Então, assim, me constrangia na frente de todo mundo, sabe? Sim. Qualquer coisa que eu falasse, virava contra mim. Então, ela fez coisa... Olha, é que agora sim eu nem lembro, sabe? Porque eu acabei até perdoando ela, que ela morreu, assim, de uma forma muito triste, muito... Então, eu nem lembro direito, mas eu lembro que muitas vezes eu fui embora chorando, muitas vezes. E você acha que esse comportamento dela foi determinante para o fim do seu relacionamento com ele? Não, ela não. Eu acho que foi determinante mesmo, que com ele, que foi, assim, o mais grave, né? Eu estava correndo risco, eu fui fazer a terapia, eu fui fazer tudo que você pode imaginar. Eu li o livro Mulheres que Amam Demais, eu li Mulheres que Correm com os Lobos, eu fui fazer psicanálise, terapia, eu fazia também meditação, eu ia conversar com pessoas que... Tem um grupo que chama
MADA. Se reúne mulheres que são vítimas, né? Então, assim, eu comecei a fazer tudo que você pode imaginar para sair daquele relacionamento. Então, eu consegui sair porque eu fui correr atrás. Você acha que a terapia salvou sua vida? Ah, salvou. Foi o melhor dinheiro. Ou é que assim, eu sou terapeuta, tô jogando no meu time. Mas, gente, na terapia a gente tem um autoconhecimento. A gente trabalha o amor próprio, a autoestima. Você sai do casulo, sabe? Assim, alguém abriu a minha gaiola assim, eu saí voando. Sim. E aí eu fui viver. Eu viajei, que ele não deixava, né? Eu fiz amizades. Eu voltei a enxergar a minha família. Porque a gente briga com a família inteira por causa deles. Sim. Você acha que teve algum momento na terapia que você sentiu, ou talvez não na terapia, mas por causa da terapia, que o véu da realidade falsa que você estava vivendo caiu e isso foi doloroso para você? Muito, muito doloroso. Como foi esse dia? Olha, conforme eu ia fazer na terapia, no começo você não percebe, sabe? Mas tem um dia naquela terapia que sai alguma coisa do terapeuta. O meu terapeuta, o mais importante, assim, ele era um psicanalista. Psicanalista e psiquiatra, né? Porque eu já estava entrando em depressão. E aí eu tomava remédio e também fazia terapia. E aí teve um momento que ele mostrou para mim, assim, por A mais B, o que eu estava fazendo comigo. Tá. Né? E aí ele falou para mim, ó, e eu posso te falar, e ainda por cima, você tá vivendo tudo isso por um homem que provavelmente é homossexual. Por isso que ele odeia mulheres. Quando ele falou isso, acho que você, meu Deus não, do aí céu. Marcou, né? Tanto que é isso que eu lembro. Faz tantos anos. Pois é, se você lembra. Eu lembro disso. Eu imagino que saiu algo ruim ali dentro de você. Você falou, meu Deus do céu. Não, parece que assim, sabe quando você limpa o vidro para você se enxergar no espelho? Limpou assim. Sim. Falei, meu Deus, agora eu entendi. A partir desse dia você começou a enxergar ele, então, como um possível homem homossexual. Isso. E aí eu comecei a entender várias atitudes. Que aí você começa a pensar, aquele dia, aquilo lá, porque um homem que gosta de mulher, vamos combinar que um homem que gosta de mulher, ele não xinga, não humilha, não grita, sabe? Sim. Ele respeita. Hoje eu falo para minhas pacientes, a mulher é a obra-prima de Deus. É a última. A mulher tem o dom de dar a vida. A mulher merece respeito. A mulher precisa ser colocada no seu devido lugar, que é como a obra-prima de Deus, que gera outro ser. Então, peraí. E eles, na verdade, eles têm inveja da figura feminina. Porque talvez seja um padrão de que ele beleza, nunca vai poder né? ser. O padrão de beleza, a força da mulher, a mulher gerar um filho. Para o narcisista, isso é, assim, inconcebível. Sim. E eu imagino que a partir do momento que caiu o véu da realidade, né, que foi esse dia marcante para você, você tenha ficado muitos meses depois pensando, não, mas e aquilo que eu vivi? Aí encaixa uma pecinha do quebra-cabeça. Não, mas aquilo lá, aí você encaixa outra pecinha. Quanto tempo demorou, assim, até você pegar e falar, eu cansei desse relacionamento? Então, eu demorei. Entendi, por isso entendi. que hoje, Às vezes demora. Por isso que hoje, quando eu atendo, né, as pessoas falam assim, você vai brigar comigo, mas, né, eu já tentei outras terapias e eu tô lá ainda, tal. Eu falei, não tem problema, porque eu sei como é. Então, assim, eu não conseguia largar. E eu vou falar para você, quando eu consegui, que foi uma coisa que ele fez, e naquele dia ele ameaçou me dar uma surra. Tá. E eu escapei. Aí eu falei, não, agora eu já estava pronta. Eu percebi que eu estava pronta, para não me arriscar mais. Aí eu fui para casa, não liguei mais para ele. E a gente brigou, ficou assim, né? Passou uma semana, ele me ligou. Nessa uma semana, eu passei uma semana doente.
Você Eu ficou chorava imunidade todos. baixa e tal? Isso, baixou a imunidade. Eu chorava todos os dias. Minha mãe segurando na minha mão e eu só chorando. Eu lembro de escutar minha mãe no quarto falando pro meu pai: eu não sei mais o que eu faço. A Simone não para de chorar. O que nós vamos fazer? Eu tive assim, desarranjou, sabe, estômago, nada parava no estômago. Foi uma coisa assim que uma massagista, que ela era uma terapeuta, ela falou para mim: Simone, quando você se une a uma pessoa, você tem relacionamento, tá assim, ó, os laços, né? A aura, Uhum. cada um fala de um jeito. E aí quebrou, cortou. Quando corta é dolorido. Então a gente sofre, né? Eu, nesse peso aqui, eu emagreci 8 quilos. Caramba. Eu tive que fazer um tratamento. Aí o que aconteceu? Ele sofreu um acidente. Nessa semana? Na semana, primeiro ele me ligou. Depois de uma semana ele me ligou. Ele falou: pô, você tá, hein? Uma semana que você não me ligou? Eu falei: não vou te ligar nunca mais. Acabou. Ele falou: até parece. Você vai ficar comigo o quanto eu quiser, né? Eu falei: então, eu sei que você acha que eu tô blefando, mas eu não tô, não. Acabou mesmo. Aí eu desliguei, não atendi mais. Naquela época, eu nem lembro se eu tinha celular, acho que não tinha. Era o telefone em casa, né? Então eu não atendia mais o telefone, minha mãe atendia e falava: ela não quer falar com você, não vai ter jeito. E ele tinha medo de me procurar no trabalho, porque eu trabalhava com meu pai e meu pai era mafioso, né? Odiava ele. Meu pai, quando eu terminei com ele, eu soube depois que ele deu um jantar de comemoração com os amigos. Pra você ter uma ideia qual era o problema. Caramba, então seu pai odiava ele. Aí o que acontece? Ele sofreu um acidente. Isso o quê? Nessa semana? Depois de uns 15 dias, assim, 20 dias, não sei, Tá. ele sofreu um acidente. Ele foi subir na loja dele para colocar uma placa que ele achou que colocaram torto, ele subiu no telhado e caiu lá de cima. Nossa. Quando ele caiu lá de cima, o pai dele ligou direto para o meu pai, porque meu pai tinha muita influência, conhecia muita gente e ele não tinha convênio. Ligou para o meu pai e falou: ó, fulano, né, não vou dar nome, o fulano, porque ele é conhecido, fulano caiu aqui e aconteceu isso, e o que eu faço? Meu pai falou: você chama o SAMU, o bombeiro, agora, não mexe nele. Chama, eu tô indo para aí. Aí eu escutei, eu falei: o que aconteceu? O fulano caiu, tal, tá lá no chão. Eu falei, eu tomei a chave do carro do meu pai, entrei no carro, falei: eu vou dirigir. Eu não parei em nenhum farol. Eu cheguei primeiro que a ambulância. Caramba. Aí eu cheguei lá, o braço dele tinha virado ao contrário, ele estava numa situação, né? Aí eu fui no carro da ambulância com ele e ele foi o caminho todo me pedindo perdão. Ele pensou: agora ela volta comigo, eu caí, né? E eu quieta, que eu pensei: não vou voltar nem por isso, mas eu vou ficar com ele, vou ajudar ele. Aí eu fui junto, tal, ele foi lá para dentro e me tratando como nunca tivesse me tratado antes, né? Ainda falava para os médicos: ai, dá um copo d'água para ela tá nervosa, não sei o que, não sei o que. Bom, ele foi internado, precisava de uma cirurgia, meu pai ajudou lá para arrumar, mas ele ficou com a perna um pouquinho mais curta que a outra, na cirurgia. Tiveram que cortar uma parte, é isso? Eu não sei o que aconteceu, que ele ficou um pouquinho, Sim. pouca coisa, né? E eu não voltei. No hospital, internado, ele falava assim, ele falava que casar no papel, ele não ia casar nunca, né? Ele falava: chama um padre, chama o cartório, vamos casar aqui mesmo. Eu falei: não, eu não vou casar, não vou voltar com você e tal, tal. E aí, passou isso, ele foi para casa se recuperar na casa da mãe dele. Eu falei: ó, se você for para sua casa, eu ajudo a cuidar de você, eu ponho uma enfermeira, tal, tal. Mas se você for para casa da sua mãe, na casa da sua mãe não piso mais. E ele foi para casa dela por causa da dependência dele com ela, né? Foi para casa dela e eu não fui. Quando ele se recuperou, uma amiga minha estava num jantar com uma turma na praia, assim. Ele estava falando para as pessoas que eu tinha deixado ele porque ele ficou manco. Nossa senhora. Narcisista é assim. Tudo, cara. Se tem uma pessoa para te difamar direitinho, é o narcisista. Eu achei interessante que, por mais que você tivesse já cortado contato com ele, você ainda fez questão de ver ele lá. Eu fui ajudar. Você foi lá porque você ainda tinha algum resquício de amor por ele? Não, eu me senti na obrigação. Ele não tinha amigo. Ele só tinha a mãe dele, que ele tinha raiva dela, né? Ele tinha um amor e ódio com ela, era uma coisa assim, sabe? Então, eu ainda falei pro meu pai: se ele for ficar numa cadeira de roda, eu vou voltar com ele. Você falou isso Olha mesmo? que absurdo. Caramba. Meu pai falou: eu corto tudo que você tem.
Então talvez nesse momento você ficou com um pouco de dó Eu fiquei dele, com um dó. respeito pelo relacionamento, ainda que ele fosse uma pessoa zoada. Mas você sabe que a gente que tem empatia, né? Você não consegue desejar a morte nem do seu inimigo. Não consegue, a gente não consegue. Ainda mais, quantas mulheres... Tem uma cena que passou na TV de uma moça que o cara dá uma surra nela, ela tá toda ensanguentada, e quando a polícia chega e algema ele, põe no carro, ela vai no carro e pede para não prender o cara. Pois é. Isso daí é muito parecido, né? Não sei se você viu assim, mas existe um subnicho no TikTok de mulheres, mães, que elas fazem também stories no Instagram, a rotina de ser casada com um cara preso. Não sei se você já viu Ah, isso, mas tem muita audiência para isso e eu, assim, um dia eu tava passando ali na frente do CDP de Pinheiros e o número de mulheres que eu vi ali é absurdo, né? É claro, eu não tô falando aqui que todo crime é necessariamente contra a mulher, mas com certeza daquele bolo ali de mulheres, com certeza algumas estavam lá e o cara só está preso porque agrediu ela. é. Então a gente vê aí também uma outra coisa que eu percebo que tem a ver um pouco com isso. Parece que as pessoas gostam daqueles filmes e séries de psicopatas, principalmente mulheres. As mulheres, parece que elas desenvolvem uma relação, digamos assim, não sei se é abusiva a palavra, mas é uma relação assim que o amor, ele tá muito próximo da dor ao mesmo tempo, né? Parece que para você amar tem que doer. Parece que para você amar tem que sofrer. E isso justifica, entre aspas, você Mas é gostar de um. porque ela viu a mãe dela nessa situação. Pois é um reflexo do É que ela é da confortável, sociedade. né? O homem grita com a mulher, né? O homem é ele que manda na casa. Ela cresceu vendo isso. A mãe Sim, tendo um marido, porém, ela era tratada como lixo. sim. E aí, neurologicamente, o cérebro imagina assim: isso aqui é o normal. É o que Uhum. você tem para você, é o que tem para hoje. Sim. Isso me parece, assim, uma questão de cura coletiva, né? Por que será que tantas mulheres têm esse mesmo trauma, assim, né? Claro, se a gente for investigar aí, vai ver que provavelmente isso veio desde a época da colonização, né? Que elas vieram em condições precárias, de Sim, barcos, sim. ou mesmo a gente tinha aí, primeiramente na primeira onda de colonização, muito mais homens, então esses homens eles faziam sexo com mulheres escravizadas, né, ou com indígenas e tudo mais. Então, a primeira mulher, às vezes, de uma cadeia hereditária do Brasil, às vezes é uma mulher que foi escravizada, às vezes é uma mulher Sim, indígena sim. que ela foi estuprada. É, Então, já, digamos assim, a matriarca dessa ramificação já é uma mulher que não estava numa condição tão é, boa. é. Então, me parece também que essa cura coletiva das mulheres que vem de uma série aí de gerações de abusos, de estupros, de lesões corporais, né? É. E esses abusos, essas lesões também vêm, como você falou, a mulher, ela evoluiu, né? Então, assim, hoje ela quer se posicionar, como a gente Uhum. estava conversando nos bastidores. E o homem não evoluiu a ponto de entender que é direito dela se posicionar. Então, o Sim, homem não aceita. Ele não concordo. aceita. Sabe? A primeira vez que meu marido lavou, hoje eu tenho um marido, né? Eu tenho uma relação normal, saudável. Aham. É, primeira vez que ele lavou uma louça para mim, ele virou para mim e falou assim: ó, quebrei seu galho, hein? Aí eu falei: o quê? Como assim? Não entendi. Eu tinha entendido, mas eu não entendi. Eu lavei a louça para você. Eu falei: por que você lavou para mim? Uhum. Aonde que está escrito que eu tenho que lavar a louça? Eu trabalho como você, né? Nós somos dois seres humanos que têm os mesmos direitos. Então, assim, meu filho, você não fez mais que a obrigação, né? De lavar a louça. E qual foi a reação dele nisso? Então, na hora, naquele dia, ele foi criado embaixo, no machismo, né? Italiano, naquela coisa. Naquele dia, ele não engoliu muito bem. Mas, conforme ele foi convivendo comigo, né, ele foi mudando, porque o meu marido, o problema dele era só ter sido criado de uma forma machista. A mãe dele era do tipo assim: não tem mulher à altura dos meus filhos, A não entendeu? ser eu A mãe mesma. Aham. ela era muito, né? E ele era o filhinho querido, sabe?
Mas ela era uma mulher saudável, normal, né? Não que os filhos não deveriam casar e tal, mas tinha aquela coisa cultural, sabe? O homem sai para trabalhar e a mulher fica trabalhando em casa, cuidando e tal. Mas isso mudou, né? A mulher não Sim. fica mais em casa. A mulher tem que correr atrás, Sim. né? Então, eu acho que o homem tá demorando para cair a ficha, sabe? Que a mulher não é propriedade dele. Sim. A mulher tem sentimento, a mulher é um ser humano que, sabe, que precisa ser respeitado. Mulher não é escrava. Sim. Tá cheio de mulher escrava, tá Sim. cheio. Eu vejo assim, hoje a gente tá tendo aí umas forças muito antagônicas na sociedade, né? De caras machistas e mulheres feministas. E, claro, cada um tem as suas razões, os seus pontos certos, os seus pontos errados. E eu acho que a mulher, ela evoluiu, né? E o homem, ele não acompanhou esse nível de progresso que a mulher teve. Mas muito da evolução da mulher também passa, e eu acho que as mulheres estão, elas estão chegando nessa barreira e não estão conseguindo passar. Que é o quê? Que é atingir a própria independência. Eu acho que muitas, você pode ver aí, exemplo, canal de finança de mulher. É um nicho que tem Quase pouquíssimas influenciadoras. Aí você olha e fala assim, cara, isso não é aleatório. É porque, de fato, a mulher, ela não gosta ou não foi criada para, vamos investir, vamos construir patrimônio. Isso, tradicionalmente, sempre foi legado ao homem, né? Mas a mulher, a independente, ela precisa de dinheiro. Claro. Você sabe uma coisa que atrapalha muito os homens não aceitarem essa evolução das mulheres? As igrejas. Você acha que as igrejas estão travando isso? A igreja trava totalmente, porque eu faço muito laboratório e eu fiz esse laboratório em diversas igrejas de diferentes denominações. Nunca você vai ver um pastor lá em cima no púlpito, ou um padre, ou, sabe assim, nunca vai ouvir falar assim, respeite a sua mulher, que ela não é sua propriedade. Se você grita e humilha ela, você aqui, que seu marido grita, humilha com você, procure um advogado e deixa esse traste. Não existe isso. As igrejas evangélicas, então, elas não querem nem que a mulher denuncie. A gente precisa que a mulher denuncie. Uhum. Precisa, gente, 180, pelo amor de Deus. Sabe? Então, assim, nós temos uma lista de pastoras que foram vítimas de feminicídio. Sabe por quê? Porque nas igrejas evangélicas, eu sou cristã, frequento, não sou contra a igreja, tem pastores que são do bem e tal, eu não estou generalizando que são todas, mas a maioria. Tem pastoras que foram vítimas de feminicídio. Por quê? Você fala, mas como? Mas por quê? Porque quando ela coloca para o líder, olha, o meu marido, ele é agressivo. O meu marido, outro dia, sentou a mão na minha cara. Sabe o que o pastor fala? Vamos orar. Ai, meu Deus do céu. Vamos orar. Isso é o demônio. Deus cura. Deus tira o demônio. E aí essas mulheres estão no cemitério. E aí você fala para mim, a lei faz alguma coisa com esses manipuladores? Não. Eles saem impunes. Eu tenho uma história verídica. A igreja que eu estava frequentando, uma mulher procurou o pastor lá onde eu estava e ela falou para ele, olha, eu preciso conversar com você tal. E o marido já veio perto, o que é? Isso aqui, um cara agressivo. Poxa, o pastor é psicanalista, né? Ele já tinha que tirar ali, né? Aí o cara falou, não, então passa o telefone para mim que eu vou marcar para nós dois irmos conversar com você. Ele falou, tá bom, então vocês vão lá, eu vou fazer uma terapia com você. Antes de ir, o cara ligou para ele e falou assim, olha, se ela não ficar comigo, eu vou matar ela. O que você acha que esse pastor tinha que fazer? Ele tinha que bloquear na hora, não, o que você falou? Né? E denunciar para a polícia e avisar a mulher. Mas claro, o que você tá falando, ele deixou, ele não né? fez nada. Ficou a revelia. Aí eles foram lá. Quando eles foram lá e fizeram a terapia, isso foi ele me contando, né? Os dois estavam lá, ele percebeu, porque eu cobrei dele também, como que aconteceu isso, né? Ele percebeu que ela estava morrendo de medo do cara, o cara era policial.
morrendo de medo do cara. Ele não deixava ela falar, entendeu? E eles saíram de lá e ele não fez nada. Na semana seguinte, o cara matou ela e se matou na frente do filho dela. Senhora. Saiu no jornal, saiu no Bom Dia São Paulo. Quantos anos a Foi criança? aqui no Itaim. Ela tinha 33 anos, uma mulher linda. E o filho deles tinha quanto? O menino, acho que tinha 12, 13 anos. Meu Deus. Então ele, né, se ele fosse pelo menos um bebê, ele não teria consciência Não, do que ele vai ficar com mas esse ele trauma viu. pro resto da vida. Minha Ele nossa. viu a mãe dele e depois o cara ainda se matou na frente dele. Que é talvez pior ainda, se você É. for ver, né? Você imagina, ele entrou em choque, né? Sim. Entrou em choque. Mas quem poderia ter evitado esse feminicídio? O A pastor. igreja. Com certeza. Assim, ó, uma coisa que eu vejo muita gente falar tem energia masculina, energia feminina e tal. Eu acredito nisso, eu acho que realmente tem essa questão de, pô, certas coisas são de homem, certas coisas são de mulher, e tudo bem. Só que você falou da igreja, e eu, pensando aqui um pouco, eu acho que tem a ver sim, porque quando a gente recorre à igreja, ela fala de muitas coisas boas. Sim. Porém, ela tem alguns assuntos que eu acho que eles precisam ser um pouco atualizados. Então, assim, a gente vai ter, sim, a figura do arrimo de família, do pai de família, que é a figura do homem que sustenta todo mundo. E, né, de acordo com aquela questão da igreja, né, o homem é a base, aí essa base sustenta a mulher e a mulher sustenta os filhos. E até que faz sentido essa afirmação. Porém, quando eu olho na rua um casal de idosos, quando eu olho e eu vejo os mais felizes, eles não são com aquele cara ogro e a mulher super submissa, mas sim, os mais felizes são os que os dois são mais equilibrados. Sim. Eu não vejo uma figura tão masculina e eu não vejo uma figura tão feminina. Os polos não estão Tá tão equilibrado. exacerbados. Tá equilibrado. E eu acho que esse formato de casal, ele talvez seja o ideal para os tempos modernos, né? Sim. Se algum dia esse cara super grosso e tal prosperou, talvez sim, mas provavelmente foi no passado. Hoje eu acho que não cabe mais o cara querer também fazer tudo sozinho, tudo nas costas do cara, mas também, por outro lado, a mulher ela não pode ser 100% submissa, senão ela mesma está se colocando nessa posição. Mas porque então ela tem que ajudar nas despesas da casa e ela que tem que obedecer o tempo inteiro. A gente precisa de mais políticas públicas, apesar que melhorou muito, né? Como a gente já conversou, você falou, já melhorou muito, mas a gente precisa também de educar o povo, sabe? Sim. Tá faltando. Olha, o feminicídio aumentou demais. Cadê na televisão alguém ensinando a mulher? Olha, se você tomar o primeiro tapa, não vai ficar só nisso. Esse homem que bate em mulher, ele não serve para ficar com você. Não serve. Né? Um homem que... Eu tive paciente que o cara batia na cabeça, ele dava murro na cabeça para ela não poder ir na delegacia e mostrar uma marca. Sim. Então, assim, eles são muito espertos, são os esteronatários do amor, né? Uhum. Ele desconta toda a raiva que ele passou na infância, ele desconta batendo na mulher. Esse ódio dele, esse ódio que vem à tona, né? Às vezes ele queria fazer isso com a mãe dele, mas ele faz com a esposa. Uhum. Ou então, ele pensa assim, e tem mais, hein? Tem mulher que fala assim, não, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser a melhor esposa que ele já pode ter. Quanto melhor você for, mais ódio ele tem. Porque demonstra que ele é uma porcaria, né? Porque ele tem inveja da mulher. Então, se a mulher ela é inteligente, ela ganha dinheiro, ela é comunicativa, ela tem amigos, a família gosta dela, é aí que ele tem mais ódio. No entanto, que quando faz uma festa, é aniversário dela, ele estraga o aniversário. Sim. É Natal, ela vai ganhar presentes, ele estraga o Natal. Sim. Né? Então, essa pessoa não serve para viver em sociedade. E cadê o pessoal falando isso? Nas igrejas, na televisão, não falam. Uhum. E a mulher continua aí, tira a medida protetiva, aí o cara... Soltaram um cara agora, essa semana, e ele matou a mulher a facadas. Ele foi solto. Ela tinha medida protetiva. Uhum. E por que ele foi solto? Se ele já tinha feito isso, uma pessoa dessa, não pode, ele voltou para terminar o que ele tinha começado. Sim, simples assim, né? E se você for pensar, vamos pegar aí um exemplo de uma mulher
né, uma adolescente de baixa renda, vamos colocar, eu vou colocar baixa renda porque a situação de quem tem pouca renda é pior, mas daria para ser sim uma pessoa de classe média alta, mas vamos colocar uma menina aí de 12 anos que está começando a entender o mundo agora. Olha as perspectivas dela, né? Se ela olha para as amigas de escola dela, provavelmente ela vai se deparar ali com uma cultura de funk, uma cultura de dança, uma cultura sexualizada, uma cultura de dança desde a criança, né? Adultização, né? Que está muito em voga e tal. Aí, beleza, ela tem essa influência física. Se ela vai nas redes sociais, talvez ela vai se encontrar com essa questão de, pô, isso é energia masculina, isso é energia feminina, e ela não vai ter a base necessária para entender o que é energia feminina no todo, e talvez ela vai querer copiar uma submissão excessiva. Se ela vai para a igreja, tem esse papo conservador demais, e aí, ou seja, para todos os lados que ela olhe, ela vai estar presa em diferentes matrix, né? Então, eu acho que o único jeito mesmo é desenvolver o raciocínio crítico nas pessoas para elas não ficarem totalmente dependentes de uma determinada doutrina. Ah, eu só sigo a igreja. Ou eu só sigo as pessoas que eu conheço. Né? Ou eu Então, sigo redes sociais. a pessoa precisa ter o seu livre-arbítrio de poder pensar e não ser adestrada, porque o narcisista, ele adestra a vítima, né? E os narcisistas, eles buscam cargos de liderança. Então, ele vai buscar ser pastor, delegado, polícia, político, né? E aí, o que ele faz? Ele adestra essa turma dele. E aí, você vê que as pessoas acabam defendendo um cara que fala para uma mulher que se ela apanhou foi porque ela falou alguma coisa que ela não devia ter falado. Sim. Né? O pastor dessa igreja que eu ia, eu falei, mas e se chegar uma mulher aqui que tomou uma surra, a gente não vai levar ela na delegacia? A gente não vamos. Não, de jeito nenhum. Eu falei, mas agora é lei. Se você não denuncia, você está sendo conivente. Aí ele falou assim, e se a lei mandar casar homem com homem, você vai casar? Imagina, olha a comparação ridícula. Primeiro que eu não tenho licença para fazer casamento de ninguém, né? E se a lei obrigar, você acha que o narcisista vai enfrentar a polícia? Não. Vai enfrentar a cadeia? Ele vai fazer o casamento. Para de mentira. Mentira. Sabe? Então, assim, eles são cruéis. Porque você falar para uma mulher que apanhou que ela tem que ir para casa enfrentar o abusador, isso é crueldade. Sim. Não tem empatia nenhuma. Como que uma pessoa dessa, ela vai ser uma pessoa de Deus? Sim. Né? Do capeta. Eu acho que também essa questão, né, especificamente dos narcisistas, eu acho que conforme a gente foi falando mais disso nos últimos anos e tal, eu acho que o termo ele acabou até se banalizando um pouco. Só que o que aconteceu? Não é que não existe, é que as pessoas começaram a usar em demasia para qualquer coisa. E aí, quando você pega quando você vai falar disso para alguém que nunca viveu, né, e você só vive no privado, né, então que fique bem claro que isso normalmente acontece no privado, quando você vai falar para alguém que nunca viu isso, a pessoa, não é. Não é porque banalizou o termo. Ou porque quem tá me contando tá exagerando. Mas eu acho assim, eu costumo falar assim, ninguém precisa diagnosticar o transtorno, né? Porque existe transtorno borderline, bipolar, existe um monte de coisa. Não tem que diagnosticar, você tem que entender assim. Eu tô com uma pessoa, ou sei lá, marido, mulher, namorado, noivo, ou é um sócio, alguém que você trabalha, ou que trabalha com você e tal. Se essa pessoa é tóxica para você não tá feliz, você tem que cair fora. Não interessa se ela é narcisista ou não é, entendeu? Sim. Interessa que ela não te faz bem. Às vezes a gente tem uma mulher, principalmente, né? A gente tem uma amiga, eu já tive amiga tóxica. Amiga que ela só me derrubava, entendeu? E tinha também o bate-a-sopra, né? Aí você acha que é sua amiga, mas na verdade não é. Então a gente precisa se valorizar. Eu preciso saber quem eu sou e me dar valor. Só que a infância inteira, a criança aprendeu assim, né? Cala a boca que aqui você não fala, você é menor de idade. Você não tem que escolher nada, quem escolhe sou eu. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o adulto vira uma fraqueza, né? Vira. E aí qualquer pessoa faz o que quer com você. Então, Sim. Por isso que a gente precisa... A gente vai no médico fazer check-up para a parte física. Mas a mental também precisa ser cuidada.
Porque senão você fica vulnerável na frente com todo mundo, né? Sim. Eu hoje, se eu entrar num lugar e, como já aconteceu, e eu fui comprar alguma coisa, eu fui maltratada, dependendo se eu já comprei, eu falo, ó, não vou levar mais, tô indo embora. Ou então eu vou sair e acabou. E se a pessoa me desrespeitar, eu chamo a polícia dentro do lugar. Eu já chamei. Já chamei. O cara me desrespeitar e eu discar 190. Ô Simone, você você acabou de contar, né, que você terminou o seu primeiro relacionamento e Não, depois o que eu contei foi o último. O que você contou foi o último. É. Aí desde então você nunca mais retornou para outro tipo de relacionamento abusivo. Não. O que aconteceu foi o seguinte, assim, não é que você fica curado totalmente. Nunca tem essa cura A gente perfeita. tem assim, uma quedinha aqui, outra ali e tal, mas eu já estava mais preparada para quando conhecesse alguém me posicionar, que foi o caso quando eu conheci meu marido, né? Ele veio com alguns costumes, algumas coisas que eu falei, não, isso aqui, a gente no começo, nós tivemos problema porque até ajustar, sabe, demorou um pouco para ajustar, mas o que a gente não pode admitir é que uma pessoa te esculache, né? Ou bote medo. O narcisista, ele põe medo na vítima. Esse relacionamento que eu tive, eu morria de medo dele. Sim. Eu tinha muito medo dele. Deixa eu te perguntar, esse último que você teve não foi o primeiro dos abusivos, né? Aí, assim, antes, né? Então, assim, você teve quantos relacionamentos desse tipo? Foram 3. Foram 3 antes do seu atual marido. Tá, você contou a história do último. Quando você tava com o primeiro e o segundo, você conseguiu terminar, porém você caiu de novo. Por que aconteceu isso? Carência. A pessoa codependente afetiva, ela precisa que o outro me valide. Eu não me amo. Eu preciso que o outro venha. Então, eu tinha uma carência, assim, absurda. Tá. Então, chega alguém e um homem vem paquerar, aí já fala algumas coisas, né? O canto da sereia. Vem o canto da sereia. E aí te leva num lugar legal, e a coisa começa a ser boa. Então, assim, o último foi... Eu tinha paquerado ele quando eu tinha 16 anos. Nossa. E eu reencontrei. E eu, na época, assim, né, eu era menor de idade e eu tinha achado ele, nossa, maravilhoso. E aí eu reencontrei, então, quer dizer, já existia uma coisa lá atrás, então eu fantasiei. Isso se chama Complexo de Cinderela. Complexo de Cinderela? Você pode falar mais sobre isso um pouquinho? Nunca ouvi falar. Tem um livro, Complexo de Cinderela. A mulher, hoje em dia, eu acho que isso mudou, tá? Mas eu sou de outra geração. A mulher, é falado para ela a vida inteira que ela vai ser uma mulher completa quando ela casar. Né? Isso é o Complexo de Cinderela. É o Complexo Cinderela. Que aí vai chegar um homem, né? O príncipe encantado no cavalo branco e vai te salvar dessa família desajustada, dessa vida que você tem sem graça, e aí você vai ser esposa, aí você vai criar uma família, você vai ter sua casa, vai ter suas coisas. É o Complexo de Cinderela. Você vai desencantar. E é aí que a gente cai no cara, porque ele tá só fantasiado de príncipe, mas é sapo. Cara, que coisa. Muitas vezes, né, quando a gente vai ver aí como seria uma história perfeita de uma mulher, um romance do ponto de vista da mulher. Normalmente é numa viagem com um cara de fora e que tira ela da realidade que ela vive. Sim. É um marinheiro, é o gringo, é um soldado, é um cara que veio da puta que pariu. Porque... E isso faz muito sentido, né? Sim. Tem até aquele filme que ela tem um casamento na Itália e tal. Como é que é? Você sabe esse filme que é uma atriz loira e tal? Enfim, eu esqueci. É um filme clássico de romance que é exatamente isso. Ela acaba conhecendo o amor dela na Europa e tudo mais. A mulher vive com isso, né? Eu acho que esse é o grande achar o seu sonho príncipe da mulher.
né? Achar o seu príncipe. Achar o seu príncipe. Toda mulher quer o seu príncipe. Sim, enquanto do homem, ele acaba sendo o cara que pega todas as mulheres. É, Por isso que eu tenho a a conta não impressão... fecha. uma vez eu já perguntei pro meu psicanalista da época, né? É, se ele achava se tinha mais homens infiéis ou mais mulheres infiéis. Segundo o que ele me disse, seria em torno de 75% de homens que são infiéis. E eu acho que essa infidelidade, ela vem muito pelo fato do sonho masculino também. Se o sonho da mulher é ser resgatada pelo príncipe encantado, o sonho do homem é ser o cara que tem um harém de mulheres. Porque o É o pai Baco. já vem falando, meu filho, macho, tem um macho, e fica aquela coisa, né? Sim. Então, assim, a conta não fecha, porque o homem quer uma coisa e a mulher quer outra. Naturalmente. E hoje está havendo um conflito que a mulher não quer mais se submeter. O meu pai, ele teve um monte de amante. Ele já faleceu, mas assim, eu sempre soube, né, das amantes dele, eu não me preocupo em falar isso. Ele foi um pai maravilhoso, tal, e na época dele era a cultura da época. Eles chamavam assim, que ele tinha a matriz e a filial. Tem até uma música. Ai, meu Deus do céu. Então ele falava de uma forma até debochada. assim, Os homens debochavam, eles tinham amantes e tal. Então, assim, hoje em dia a mulher não quer mais se submeter. Você me traiu? Você tem amante? Tchau. Sim. Eu tava assistindo um documentário sobre a família Gracie do Jiu-Jitsu, né? Sim. E um dos patriarcas deles simplesmente fez isso, assim. Agora eu não me lembro exatamente o que era, mas ele era assim, a mulher dele acho que não pôde ter filho, simplesmente ele teve com outra e teve vários Levou o filhos com filho essa outra e criou todo mundo junto Ai, meu e Deus. vida que segue também. Eu também tava assistindo o documentário do Mr. Catra, que, cara, ele era um cara impressionante, assim, né? Pelo jeito das coisas que ele fazia. Mas ele tinha esse negócio também. As mulheres, ele tinha várias mulheres ali que toleravam. Não é que toleravam, elas ficavam de fato com ele, morando com ele. Então a gente tem aí essas forças contrárias na sociedade. E, assim, sinceramente, eu acho que... Sabe aquela frase da Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol? Sim. Eu acho que sempre foi assim, só que agora é porque a gente tá vendo essas questões. Que antes era mais escondido, né, essas coisas. Sim. Então, hoje em dia, tá tudo, né, você não consegue se esconder mais, né, com celular, foto, rede social, a coisa ficou complicada. Agora, esse Catra, para mim, ele era um narcisista Sério? /psicopata, eu acho. Por que você acha isso? Porque eu prestava muita atenção às coisas que ele falava. Ele era um cara que não tinha empatia. Ele não tinha empatia. Ele não amou nenhum desses filhos. Você acha que ele só foi tendo pra provar, assim? Para provar que ele era o homem garanhão. e também para segurar as mulheres, entendeu? O narcisista, ele logo que conhece a mulher, ele já quer enfiar um filho nela. Pode ser que sim. E ele também, que é uma característica de pessoas narcisistas, ele não teve responsabilidade financeira, né? Não. Porque apesar dele Ele odiava as mulheres, na verdade. Você acha que sim? Porque, sim, se ele gostasse realmente de uma mulher, se ele respeitasse a figura da mulher, ele não fazia as mulheres se submeter a uma coisa ridícula dessa. Ele estava pensando só nele. Tipo assim, eu tenho um harém. Eu sou melhor que você, porque eu tenho um harém. Então, ele estava pensando nele, só nele, com ele, para ele. Você entendeu? E se, por exemplo, tem outras culturas, né, que um homem, ele tem outras mulheres, Sim, né, como, sim. por exemplo, o islamismo, você Mas acha você sabe que lá é Ah, diferente, né? é porque é outra base cultural que O cara tem que reforça ter isso. grana, tudo que ele der para uma, ele vai ter que dar para todas. Lá existe Uma lei uma sobre lei que funciona, e existe uma cultura em cima disso, que aí não dá para a gente diagnosticar como que é o cara, entendeu? Sim. Aí precisaria ver se deve ter o cara que trata todas iguais, com respeito, e deve ter o cara que é narcisista e todas apanham. Entendeu? Não dá para saber, né? Cria uma rivalidadezinha ali entre Sim, outras, vai põe uma contra a manipulando. outra, né? Um cara mentiroso, pode existir disso também. Sim. Agora, aqui no Brasil, o cara fazer isso, ele é um pilantra. Sim. E, Simone, você já teve algum, assim, se você puder falar, ou talvez o caso, não precisa falar nomes, óbvio, o caso mais emblemático, assim, de alguém que você fez a terapia na pessoa e simplesmente você falou, olha, você não precisa mais de terapia, você tá ótima.
Sim, sim. Eu tive vários casos, né, da mulher. Eu tive um caso, para você ver o que ela passou. Ela começou a namorar com ele, engravidou, e eles foram morar no prédio que eu estava morando. E aí ela soube que eu fazia esse trabalho e eu comecei a fazer terapia com ela. Você acredita que ele arrumou uma amante dentro do condomínio Minha e nossa. deixou ela ficar sabendo? Mas ele sabia que ela não tinha para onde ir, ela não podia voltar para casa da mãe dela grávida. A mãe, na época, acho que era muito longe que a mãe morava, e ela estava trabalhando. Então, assim, ela teria que largar do trabalho. E ele não dava nenhuma ajuda para ela. Então, ela viveu 9 meses, humilhação. Ele xingava ela. Ele obrigava ela a fazer tudo da casa. E na hora de se divertir, ele ia no apartamento da outra, solteira, que não estava grávida. Então, ela foi passando, sabe, o pior dos piores. Mas aí, eu falava para ela, mas é simples, você consegue criar o seu filho sem... Não, mas ele falou que ele vai tirar a criança de mim. E ele conseguiu botar na cabeça dela que ele ia tirar a criança dela. Uhum. E eu fui fazendo um trabalho com ela, melhorando a autoestima, a autoconfiança, e foi. Ela teve a criança e demorou 2 anos até que ela deixou ele. Eu indiquei um advogado, até comentei que você é um advogado que morava aqui no Brasil, né? Ele não mora mais, ele que fazia tudo na família. Uhum. E ele entrou com ação de pensão, conseguiu tudo direitinho. Naquela época até não estava tão bom, né? Mas ele conseguiu, graças a Deus, porque eu falei tanto para ela que ia dar certo, né? Eu vivo me arriscando. Aí ela deixou e chegou um momento assim que ela saiu desse emprego porque ela já tinha um outro perto da casa da mãe dela, tal. Aí chegou um momento que eu vi que ela estava tão firme, tão determinada, tão forte, que eu falei, minha filha, toca a sua vida. Hoje ela tem um apartamento dela, ela tem um carro, ele ficava com o carro dela, ele fez dívida no nome dela, e ela foi um tratamento que deu super certo. Quando você chegou e falou assim, digamos, deu alta pra ela, né? Ela teve resistência? Talvez ela falou, não, eu quero continuar, ou ela aceitou tranquilamente? Não, ela ficou numa boa. Acontecia às vezes dela me ligar depois de um mês, a gente ainda conversar, entendeu? Uhum. Não teve resistência, não. Eu já tive quem falou assim: não, você não vai se livrar de mim. Eu vou continuar, nem que seja uma vez por mês. Tem pessoas assim. Tem pessoas que, quando resolve, às vezes, não fala nem tchau, vai embora. Toca a vida dela, mas não tem problema, sabe? Sim. Eu sou tratada, não tem problema. Se eu fiz um bom trabalho, é isso que me importa. Uhum. Né? Então, às vezes a pessoa não fala nem tchau, ela some, entendeu? Já Dá resolveu. graças a Deus e é isso. O importante é ela sair daquele ciclo que tá perigoso, que tá o caos na vida dela, né? Mas ao mesmo tempo... Eu acho que eu sou um pouco pronto-socorro. É quando não tem mais outra opção, só sobrou você pra ajudar, né? Geralmente quando chega pra mim é porque não tem mais o que fazer. Uhum. Tem pessoas que eu vejo assim também que, claro, a gente tem aí as pessoas que se curam, mas também tem pessoas que parece que usam terapeuta de muleta também, né? Que fica, fica ali na terapia eterna, não entende. Assim, essa pessoa, ela pega o vocabulário psicológico, o vocabulário dos terapeutas, da psiquiatria, ela sabe de tudo. Só que aí quando você vai falar, não sai do lugar. Você tá entendendo o que tá sendo falado pra você? Aí a pessoa fala e você não sabe, você já entendeu que ela não entendeu nada. Inclusive, na minha terapia, chega um momento que a terapia não vai para frente. Por quê? Porque ela precisa tomar atitude de falar com o advogado e entrar com a ação para eu dar esse apoio emocional enquanto ela está se divorciando. Entendi. Né? Então, ela não fala com o advogado. Não, eu vou ligar para o advogado. Eu vou ligar. E não liga. E nunca liga. Entendeu? Então, a gente não sai do lugar, né? Ela precisa começar a ver um outro lugar para morar. Aí ela não toma atitude. Ela precisa começar a falar para ele, ó, isso aqui eu não aceito. Isso aqui...
Aí fica comigo. Então, assim, tem hora que a gente fica patinando, entendeu? Entendi. Tem que ser, de certa forma, também um trabalho integrativo do terapeuta e, às vezes, do advogado e outros profissionais. Às Sim, vezes, quando tem casal de sócios, precisa também falar com o contador. E aí a sim, mulher, ela não sim. tá... Ai, contador, nem sei quem é e Ela tal, sabe? precisa tomar várias atitudes, né? E ela precisa estar disposta. Então, eu faço no começo um trabalho para fortalecer esse emocional, para ela querer mudar de vida, né? Para ela ver uma luz no fundo do túnel e querer mudar de vida. Mas se ela ficar estacionada aqui, a gente não vai sair disso. Uhum. Né? Então, eu preciso que ela saia. Então, por isso que eu indico um advogado de confiança, né? E tudo, hoje em dia, com todo o network que eu tenho, eu consigo indicar para ela, inclusive um psiquiatra, por exemplo. Você sabe que às vezes a Uhum. mulher ela está destruída porque ela está com a vitamina D muito baixa e a vitamina B12. Então ela não consegue se mexer. Aí eu pego e empurro ela para fazer uma suplementação. Aí ela melhora também. Eu já descobri isso, só que com clientes homens, que eu já percebi que alguns, já conversei, né? Que eles estavam com a testosterona baixa. Aí, a partir do Sim, momento que eles aumentaram a testosterona, ele se mexe. eles se mexeram. É, Eles se mexeram. Porque você também tá com a testosterona baixa, deixa o cara mais passivo e tal, é, né? Ele fica naquele jogo da mulher é. narcisista e ele parece que gosta daquela dominação. Aí quando sobe a testosterona dele, aí ele, né, vira um Ele pouco se mais mexe. macho e, porra, agora eu tenho que sair Então, disso. por isso que a gente tem que fazer um trabalho integrativo. Não dá mais para você fazer coisas isoladas, né? Que nem eu já peguei paciente que ela falou assim: olha, eu já tentei umas 3, 4 psicólogas. Ela tem uma filha narcisista barra Caramba. psicopata. Mas foi o pai que criou essa filha. É, é. Ela também, né? Quando eles se separaram, a filha meio que foi morar sozinha, não dava certo com o pai, não dava certo com a mãe. Uhum. E ela estava sofrendo, assim, abuso da filha. Abuso mesmo, complicado. Então, assim, ela precisava também de resolver problemas jurídicos, né? Ela precisava cuidar da saúde, ela precisava fazer várias coisas. Por isso que eu faço esse trabalho integrativo para ela conseguir sair do lugar. E conseguimos. Dentro da terapia integrativa, imagino que seja integrar várias partes, Sim, né? sim, Tem também aquela questão da individuação da psicanálise junguiana e tudo mais. sim, Mas na sua terapia integrativa especificamente, tem algo assim, pelo menos um ponto de espiritual? sim, sim. É, eu vejo muito que a pessoa precisa ter fé. Ela precisa acreditar. Ela precisa acreditar que tem algo, né? Eu, no caso, eu acredito em Deus. Mas se a pessoa fala para mim, não, eu não acredito em Deus, tá? Você precisa ter fé em você. Você precisa ter fé que o universo conspira a seu favor. Nossa, isso Se é poderoso demais. o universo conspira ao seu favor se você se aceita. Se Sim, você se dá valor, se você se ama, você pode ter certeza. Esse é o segredo, né? Então, sim. minha vida é isso, minha vida é minha vida. Não, começa a ser grata. Acorda de manhã, nossa, eu sou grata porque abriu o sol. Olha no espelho, faz elogios para você. Eu sou grata porque eu tenho meu cabelo, eu tenho minhas mãos, meus pés, eu posso sair, sabe? Isso tudo vai ajudar também. A parte espiritual ajuda muito. Precisa sim. Sim, e você acha que nessa parte espiritual tem uma maior resistência do seu paciente, por exemplo? Então, essas mulheres, elas estão sem autoestima, sem amor próprio. Quando você está com a baixa autoestima, baixo amor próprio, você não acredita muito que existe algo É, conspirando a seu favor. você fica meio ateu, né? Você acha que está abandonado nesse mundão, nesse universo, né? Eu acho que isso talvez a base, né, para você poder, porque assim, se você não acredita que as coisas vão ser boas, então você cai por terra tudo. Então, É, que sentido faz eu fazer terapia ou não? Que sentido faz eu sair desse é, relacionamento ou não? Meio que você fica meio é, xoxo, né? Fica sem consistência. E o pior de tudo é que eu vejo exatamente nessa parte muita resistência, das pessoas, porque tem pessoas que simplesmente elas se acham donas da razão e elas têm certeza, por exemplo, que Deus não existe.
Porque elas associam isso a talvez uma fé católica e cristã, que é o nosso pano de fundo da sociedade, mas elas ficam limitadas nessa rasa ciência, se é que dá para dizer isso, e só que elas não percebem que isso é insidioso dentro da vida delas e vai minando tudo ali por causa da falta de fé. E quando eu digo fé, não é nem Deus, é em você mesmo. A pessoa, ela tá se enganando, aí quando você vem e fala algo assim, a pessoa fala, não vem com esses papos de crente, não. Sabe? E aí, eu imagino que você tenha, né, como você mesmo já falou, uma resistência em falar dessa parte, né? Por exemplo, você pega e vamos falar de um reiki da vida, né? O próprio reiki, ele tem esse caráter, não vou dizer espiritual aí, mas ele tem um caráter mais místico e tudo mais. E a pessoa, ela precisa se permitir. Se ela não se permite esse tipo de tratamento, ela também não vai resolver. Aí, claro, né, tem tipos de tratamentos alternativos, como, por exemplo, rapé, né, sananga, ayahuasca, que aí realmente são coisas que, se a pessoa utilizar, ela vai sentir, ela vai perceber, obrigatoriamente. Aí já não se trata mais questão de acreditar ou não, mas o ideal é que nem precisasse se recorrer a esse tipo de tratamento ou mesmo remédios psiquiátricos, né? Eu acho assim, a pessoa quando chega, na minha experiência, né, ela tá sem fé em nada, mas ela tem uma cultura familiar. Às vezes a família toda é cristã, então ela já tem algo assim, né, de cristianismo, espiritismo, vai depender do que ela viveu. E então assim, eu sou extremamente neutra nesse sentido, sabe? Eu procuro não induzir nada. Eu só quero que ela tenha fé nela mesma e acredite que tem algo conspirando a favor dela. Eu dou exemplo que um médico me falou, né? A gravidez, aquela criança que está desenvolvendo dentro da mãe, você sabia que os médicos têm coisa que eles não sabem explicar? Tem alguém monitorando. Só pode ser. Como assim alguém monitorando? Porque tudo que acontece na gestação não é tudo que os médicos conseguem explicar. Então, mas aí eles dão respostas vazias, é isso? Um médico falou isso para mim uma vez. Ele falou, ó, é tudo tão perfeito, o mecanismo dessa criança que vai nascer, que tem coisas que a gente não explica. Entendi. Sabe? Porque algo maior está conspirando ali. Sim. Como se fosse, como você falou, é como se fosse mais rigoroso do que uma ciência, do que uma máquina e tudo mais, né? É por aí. Entendi. E, Simone, dentro da terapia também integrativa que você faz, a gente tem aí, por exemplo, além do espiritual, que outros pontos você trabalha? Olha, eu trabalho também a imagem, porque o narcisista, ele distorce a imagem da pessoa, né? Ele põe na cabeça da mulher que ela é feia, ou que ela é magra demais. No meu caso, ele falava que eu era muito feia porque era muito magra. Tem a mulher que ele vai falar, você tá gorda, né? A Ana Hickman, o ex dela, falava para ela, você já tá velha. Imagina aquela mulher maravilhosa, quero ficar velha igual ela. Ele ficava colocando isso na cabeça dela, ele botou na cabeça né? dela que ela já estava velha, que ninguém mais ia querer, né? Ele se ferrou, né? Porque ela pegou o melhor, né? Sim. Então, assim, eu vou trabalhar também a imagem. Então, eu fiz todos os cursos de beleza, de moda, tudo para também trabalhar. Porque essa mulher tá tão desestruturada, tem mulher que fala assim para mim, ó, faz tanto tempo que eu não vou no shopping comprar uma blusinha que eu acho que eu nem sei mais comprar alguma coisa para mim. Entendeu? Então, eu vou fazer essa consultoria para ela, não para ela gastar dinheiro, para usar marca, não é nada disso. Eu vou ajudar ela, uma cor que vai combinar com tudo, ela ter um guarda-roupa inteligente, algo que vai realçar o que ela tem de bonito. Vou dar também essa ideia para ela. E na parte de empreendedorismo ou emprego, eu também dou uma consultoria para ela fazer dinheiro. De certa forma, é um renascimento da pessoa também, a pessoa nasce. Olha, eu tenho até no meu Instagram, né, alguns depoimentos, elas me mandam cada coisa assim que, olha, vale do meu trabalho. Porque elas passam
a ter independência financeira. Não estou falando que todo mundo alcançou isso, né? Mas aquelas que estão dispostas, estão preparadas mesmo para falar, não, eu quero mudar de vida, eu quero sair disso, né? Eu acredito que eu tenho como mudar. Então, assim, elas muda de vida. Começa a viajar, sabe? Sim. Começa a conhecer pessoas novas, começa a trabalhar, não trabalhava, começa a trabalhar, aí começa a ter dinheiro para comprar o que gosta. Então, isso é bem legal. Você falou para mim, né, que você já foi modelo, então, de certa forma, a terapia que você faz é um compilado ou uma coletânea das Sim, coisas que você mesma viveu e fez para si mesma, né? porque eu percebi assim, Arthur, para eu mudar a minha vida, eu era tão estragada nesse sentido, né? Eu passei por muita coisa na infância. Uhum. Meu pai faliu 3 vezes. Então, você Caramba. imagina, uma hora você está aqui, de repente, minha mãe não sabia para onde ia levar nós, assim, sabe? Então, era muito, né? Fora todo o resto. E aí, para eu sair dessa vida, eu precisei de muita coisa. Só o fato de eu ter sido convidada com 17 anos para desfilar não resolveu, porque esse meio, ele também é tóxico, Ah, entendeu? dos famosos atores, Para modelos e tal, desfilar, né? Aham. nossa, é muito tóxico, é muito tóxico. Então, só me atrapalhou, né? E, e aí, e outra coisa, eu não fazia teste do sofá, né? Claro, e tinha isso, todo mundo sabe que é Nossa, real isso e você tudo sabe mais, que né? o filho do Moacir Franco, o Guto, a gente era amigos, né? Inclusive o Guto se converteu, agora ele é evangélico, faz até no YouTube uns vídeos. Ele falou para mim um dia, ele estava na Globo, ele falou, Simone, a Globo está precisando de mulher bonita, eu queria te levar, mas lá é o Hum. seguinte, só com teste de sofá. E o seu pai Putz. vai me matar em praça pública, né? Eu falei, então, mas eu não consigo, não dá. E aí eu não fui, porque lá era só com teste de sofá mesmo. A menos que foi uma pessoa que estourou, assim, sabe? Exceção da exceção, né? Uma Regina Duarte da vida não fez teste de sofá, né? Pelo menos eu acho que não. Mas eu sei de algumas que fizeram. Então, É. e aí eu tive que fazer muita coisa. Então, eu tive que buscar a imagem, eu tive que buscar a terapia, eu tive que buscar a espiritualidade, tudo que eu precisei fazer, eu falei, é isso, é esse pacote que precisa para eu tirar uma mulher Uhum. dessa vida abusiva. E você acha que no momento ainda existem mais mulheres assim, digamos, aprisionadas do que livres, né? Sim, sim, tenho certeza disso. E infelizmente talvez vai continuar existindo por mais um bom tempo aí, né? Porque é, eu acho que é um problema de saúde pública, assim, sabe? Sim, E a mulher ainda ganha menos no mercado de trabalho, a mulher ainda tem menos chance, né? A mulher tem várias coisas. Tem lugar que não pega mulher porque engravida, aí não pega mulher porque mulher com a mulher já passou dos 40 anos, eles não querem mais, entendeu? sim. Então tudo isso vai atrapalhando, né? Uhum. E o homem, assim, quanto mais velho, melhor, eu acho. Você já fez terapia ou pelo menos você já tentou ajudar um homem? Você sabe que eu optei por não atender homem, né? Mas Sim. quando é algum amigo que pede, né? Meu irmão uma vez indicou um homem que estava sendo vítima de uma narcisista. E eu atendi ele. Nós fizemos algumas sessões, assim. Um ou outro eu faço, mas não. Eu procuro não. Porque eu sou casada e às vezes existe uma transferência, entendeu? Eu tenho um pouco de receio. Entendo, entendo. Você acha que pode ser que o paciente se apaixone, né? Essas Acontece, coisas? acontece. Justamente porque ele tá numa fragilidade muito grande, então ele vê ali como uma figura de autoridade, uma figura É. sábia, e ele. Eu já tive mulher que se apaixonou por mim no começo do meu Caramba. trabalho. É. E você E percebeu? eu tive problema. Eu lembro também que o meu psicanalista. Se você estiver vendo isso, Eduardo, aqui ó, pra você. Então, ele me falou sobre isso, né? Que teve um paciente que acabou se apaixonando por ele e que, infelizmente, ele teve que comunicar que não poderia É, mais é, fazer o tratamento. Então, imagino que você teve que chegar nesse ponto, é. olha, eu não posso mais te atender. Comecei, assim, né, criar uma situação para deixar, entendeu?
Eu tenho muita dificuldade, né? Sim. Mas deu tudo certo. Às vezes acaba acontecendo isso, né? Acontece. Então, eu acho melhor não atender homem, sabe? Sim. Mas, às vezes, tem homem que me manda no direct. Mas e quando eu sou a vítima, né? Aí eu falo, não, existe mulher, e mulher é mais cruel ainda. Você tem que procurar um profissional que atenda homem, né? Você acha que nesse ponto, assim, o desafio do homem para sair disso é um pouco diferente do da mulher? Você acha que você diria que é igual? Quando um homem é dependente de uma mulher, é igual. É igual. Eu já vi. Uhum. O problema é que a mulher, ela normalmente ela faz as coisas de uma forma mais sutil do que do homem, né? Fica mais Nós difícil. somos mais inteligentes. É nadar contra a maré, Eu né? tenho certeza que se o meu marido quisesse me trair, eu ia descobrir em 2 tempos. Agora, se eu fizesse isso, ele não ia me pegar. Tá. Primeiro porque talvez eu acho que já existe aquela desconfiança, como eu falei, né? Que o homem não presta. Que o homem não presta, então ele já é mais observado mesmo, e a mulher, provavelmente ela não vai trair estatisticamente falando, né? Digamos assim. Mas Entendi. o homem, ele se entrega. Ele se entrega, nossa. Entendi. O meu marido, ele morre de medo. Uma vez nós estamos num jantar, assim, uma mulher, desde o começo, era uma turma, a gente estava lá por causa de uma marca, não sei, um amigo convidou, né? E a mulher estava sozinha e ela ficou de olho nele. E aí ela fazia uma brincadeira aqui, uma brincadeira lá, aí uma amiga falou assim, Simone, você não vai fazer nada, né? Eu falei, não, tô tranquila. Aí chegou uma hora que ela pediu um drink, e tava assim, o meu marido e ela do lado dele. Ela foi sentar bem do lado dele. Aí ela pediu um drink lá, não sei, ela foi falar para ele assim, quer experimentar? No copo dela. Eu só virei e falei assim, experimenta pôr a boca no copo dela. Ele não virou mais para esse lado aqui, ó. Ficou com dor de pescoço. Ele morre de medo. Eu dou escândalo. Sabe o que eu acho? Não pode me desrespeitar. Não pode. Uma vez nós estávamos no Guarujá, e num barzinho, e tinha um grupo cantando, né? Então, barzinho, você fica perto, assim, né? A cantora começou a paquerar ele na minha cara. Aí eu falei, bem alto, né? Falei, você quer o telefone dele? Você quer o telefone dele? Aí a cantora já, opa! Aí, acabou a música, eles tiraram ela e um cara que começou a cantar, porque tinha mais de um cantor, né? E meu marido fica branco, assim. Porque, dá licença. Eu não tenho ciúme de ficar controlando, não olho a rede social dele. O celular, a gente mexe no do outro, mas eu não sou que nem agora, eu tô aqui, sabe assim? Não é isso. Eu não gosto, se eu tô aqui, a mulher precisa, né, me respeitar, pelo amor de Deus, eu não sou nenhuma trouxa, nenhuma idiota, né? Então, na minha família, a gente brinca. Lá na academia, esses dias, uma velhinha cantou ele, você acredita? Eita, ela falou pra ele, eu tava em cima fazendo pilates, ele me contou, e ele me conta tudo, né? Aí ela falou assim, você é casado? Porque ele não usa aliança. Você é casado? Aí ele falou, sou casado. Ela falou, nossa, né, você é bonito. A velhinha. Aí ele falou que escutou ela falando com a outra. Ele é casado, né? Mas olha que homem. Mas aí eu não ligo, tadinho. Aí foi mais, talvez, de uma senhora, um pouco, né? Não tem nada a ver. Simone, obrigado pelo papo. Eu adorei, obrigado, viu? Foi muito adorei. Bom. Vou fazer o encerramento aqui. E queria que você, né, enfim, falasse um pouco aí, indicasse as suas redes sociais para quem gostou do seu trabalho, para quem quiser te seguir. Pode falar, então, qual que é o Instagram, TikTok, né? Tá bom. Então, eu tô no Instagram, esse meu trabalho de terapeuta lá, se você maratonar, meu Instagram ensina um monte de coisa, traz um monte de alertas. Eu dou muitas dicas também de beleza nos stories. É Rossini Terapeuta, Rossini com 2 S, Rossini Terapeuta. E tô aí, né? Para quem quiser fazer uma terapia integrativa, uma terapia emocional, eu tô à disposição. Só me chamar no link da bio do Instagram. Perfeito. E, então, para fazer o encerramento, né? Foi muito legal o papo aqui. A gente vai continuar com outros episódios. Então, né? Eu já falei aqui, tá escrito o meu logo, Arthur Capano Advogados. Tudo junto, pode seguir no Instagram. A gente também tem, né, o nosso site, arturcapanoadvogados.com.br. A gente também
tem TikTok e YouTube, sempre com esse mesmo nome, Arthur Capano Advogados. Procura lá que você vai achar bastante conteúdo, né? Que eu falo sobre advocacia, sobre direito, sobre narcisismo, sobre relações abusivas, sobre relacionamentos tóxicos e outras coisitas más, tá bom? Então, fica aqui o primeiro episódio do Arthur Capano Advogados e muito obrigado por assistir.